Como quem gabarita prova de matemática nem resolve as contas? Eu sei, parece que resolvem pelo método convencional, mas com certeza não é. Para uma pessoa conseguir gabaritar a prova de matemática, ela tem que pensar e fazer algumas coisas de forma diferente. E eu vou desvendar isso para você nesse vídeo em apenas 3 passos. E além disso, eu vou mostrar como fazer isso e como aplicar eles na prática. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo. E antes de começar, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e eu posso continuar ajudando você. Não te custa nada e ajuda muita gente. Então se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. O passo número 1, separar em contas mais fáceis. Uma coisa que você precisa entender é não sair fazendo tudo logo de largada. Esse é um grande erro de muitas pessoas, de sair fazendo tudo logo de largada. Você tem que evitar isso. Primeiramente, faça todo o cálculo que você tem que fazer para chegar lá no final e daí no final você fazer as principais contas. Então, esse é um grande ponto que o pessoal que gabarita a prova de matemática utiliza, de não fazer todas as contas que sai observando. Por exemplo, você está aí resolvendo um exercício, daí você observa que pode levar mais um pouquinho para no final tentar fazer uma simplificação, tentar utilizar alguns valores que podem te agilizar a conta. Por exemplo, ao invés de você fazer, sei lá, 12 vezes 52, você pode fazer 10 vezes 52 e 2 vezes 52. Então você tem esse tipo de facilidade quando você consegue enxergar de uma forma mais fácil as contas, deixando para o final. O passo número 2, contas de cabeça. Isso é uma coisa que você precisa entender. Quem gabarita a prova de matemática no Enem usa e abusa das contas de cabeça. Não saem fazendo por óbvio tudo na ponta do lápis. Então aquelas contas que elas conseguem fazer mentalmente, elas fazem, porque isso faz com que você economize muito tempo. Pensa comigo, se em cada exercício você economizar 20 segundos, ao invés de você fazer ali na ponta do lápis, no caso na ponta da caneta, você fazer mentalmente essas contas. Se cada exercício você economiza 20 segundos, em 45 questões você vai economizar 900 segundos. 900 segundos é o equivalente a 15 minutos. Com 15 minutos, você pode resolver 5 exercícios, levando 3 minutos, no caso 5 exercícios, levando 3 minutos para resolver cada exercício. Com esse tempo, você tem tempo suficiente para acertar 5 exercícios. 5 exercícios é a diferença, por exemplo, de 30 para 35, então já faz uma diferença enorme. E você fazendo contas de cabeça, pode ter certeza que você consegue sim economizar 20 segundos por questão fazendo contas de cabeça. E quem gabarita tem a consciência disso. Por isso que eles estimulam ao máximo, durante os seus treinamentos, durante os seus simulados, os exercícios, fazer contas de cabeça, para quando chegar na prova ter muito mais facilidade de fazer isso. O passo número 3, ficam atentos aos detalhes. Sabe aquelas sacadinhas que quando você está num exercício, daí do nada você olha uma coisa e identifica que você pode simplesmente parar a sua conta pela metade? Esse tipo de coisa, quem gabarita a prova aprende a encontrar com muito mais agilidade. E como você consegue identificar esses detalhes que às vezes você consegue economizar muitas contas? Primeiro, você tem que praticar, fazer muitos exercícios. Quando você faz muitos exercícios, isso fica mais fácil de você identificar e, além disso, sempre ficar de olho nas alternativas, porque você consegue observar esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe com as alternativas. Por exemplo, você está ali resolvendo uma conta, daí você sabe que só tem uma única forma de resultado para aquela conta e você observa as alternativas e tem apenas uma única alternativa em que isso é possível. Eu vou mostrar para você na prática, na sequência, resolvendo o exercício. Então, quando você observa a alternativa, isso tudo fica muito mais claro e você consegue observar esses detalhes. Então, quem gabarita a prova fica sempre atento a essas possibilidades de economizar as contas na metade. Então, para mostrar para você como aplicar tudo isso, vou resolver agora 2 questões e ensinar você a colocar isso na prática e assim você também poder gabaritar. Então vamos lá, pessoal, eu vou resolver aqui a questão, eu vou estar olhando para baixo porque eu vou estar resolvendo aqui no meu tablet a questãozinha. Então aqui a gente tem a questão do Enem de 2022, inclusive essa questão a gente resolveu lá na nossa aula semanal da quinta-feira, na quinta-feira da semana passada. Então se você quiser assistir a próxima aula, não esqueça, quinta-feira, dia 18, a gente tem a nossa próxima aula, tá? Vamos lá. Enem de 2022.
2. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso aos seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos seus cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber o número total de candidatos inscritos no processo seletivo. Como que a gente vai encontrar isso? Basicamente é o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, administração. Eu tenho 30 vagas oferecidas e 6 candidatos por vaga. O que isso significa? Que para cada vaga nós temos 6 candidatos. Então, como que eu resolvo? Para eu encontrar o número total de candidatos, eu vou ter que multiplicar aqui cada coluna. Depois disso, eu vou somar tudo. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente aqui, ó, 30 vezes 6. Como que você faz essa conta de forma mais fácil? Muita gente vai pensar, 30 vezes 6, daí vem aqui, 30 vezes 6. Gente, fazer isso é perda de tempo, porque você perde o tempo reescrevendo aqui. Além disso, você também dificulta mais a sua resolução. O que você pode pensar, quando você tem um zero aqui atrás, você pode simplesmente fazer o 3 vezes 6, tá? 3 vezes 6, 18 com o zero, 180. É isso, muito mais simples. Daí aqui na sequência, 40 vezes 6, mesma coisa. 4 vezes 6, 4 vezes 6 é 24, com o zero do 40, 240. Aqui, ó, 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35, com o zero do 50, 350, e assim vai indo. Daí um outro erro que muitas pessoas fazem. Eu fiz esses daqui, ou por exemplo, fiz os 2 primeiros, daí eu vou somar. Daí depois que eu somei, eu somo o próximo. Gente, não faz isso. Por mais que você saiba que tem que somar, deixa a soma para o final, porque às vezes você pode identificar um detalhe que pode fazer você economizar contas. Então primeiro faz essas daqui, daí depois você faz o resto para assim economizar contas, tá? Esse detalhe é muito importante, quem gabarita sempre fica atento quanto a isso. Daí na sequência, 3 vezes 8, 24, com o zero, 240. 25 vezes 4 é 100. 25 vezes 5, 125. Daí agora sim você pode somar. Só que antes de fazer essa soma, dá uma olhadinha aqui nas suas alternativas. Se você identificar, todas terminam em zero, exceto a alternativa D. E se você notar aqui nas nossas respostas, no caso nos nossos valores, todos terminam em zero, exceto o último. O que isso quer dizer? Quando eu vou somar tudo isso daqui, eu sei que no final aqui a gente vai ter um 5. Então, se eu sei que no final, nas unidades, a gente vai ter um 5, não tem por que eu perder o tempo fazendo essa conta, porque eu só tenho uma única alternativa que termina em 5. Logo, com esse detalhe, essa soma aqui, fazer essa soma eu não preciso, vai ser perda de tempo, assim eu posso economizar essa conta e ter aqui a resposta correta, a alternativa D. Então, vamos supor, aqui, nessa brincadeira, eu economizei pelo menos aí 30 segundos. Quais foram os 30 segundos? Os 30 segundos de não repetir isso daqui, de reescrever 30 vezes 6 e fazer a conta, né? Eu fiz tudo de cabeça, o que agilizou bastante para mim o trabalho, certo? E além disso, eu observei esse detalhe aqui do 5, que me fez também economizar o trabalho de fazer a soma. Então, quando você fica atento a essas coisas, com certeza você economiza muito tempo. E dessa forma, como eu mencionei, economizando tempo, você tem mais tempo para resolver outras questões e assim você fica muito mais perto de gabaritar. Pessoal, antes de continuar, eu quero lembrar vocês sobre uma coisa muito importante. Se você quer aprender essas técnicas e muitas outras técnicas para facilitar muito a sua prova de matemática, nem lá no Potência Matemática você vai encontrar tudo isso, com aulas diretas sobre aquilo que você realmente precisa. A prova de matemática nem sem enrolação com coisas necessárias. Além disso, você tem centenas de exercícios resolvidos, simulados mensais com correção em vídeo, módulo de macete, módulo de estratégia e um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. Tudo isso justamente para ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, como é o caso do André, que conseguiu isso através do Potência Matemática e foi aprovado em Medicina na Federal do Paraná e muitos outros alunos. Então você pode conseguir tudo isso por um preço super barato, que o nosso objetivo é justamente ajudar você. Então entra agora para o Potência Matemática, o link está na descrição e no comentário fixado, que lá você vai aprender tudo isso e ainda pode tirar todas as suas dúvidas comigo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Daqui agora a gente vai dar sequência e vamos resolver mais uma questãozinha para mostrar para você como aplicar isso. Então vamos lá. Banca do INEP. No mercado há vários tipos de caixas de bombons. Algumas embalagens contêm 400 gramas de chocolate. Por causa do aumento nos custos, algumas empresas decidiram manter os preços praticados, mas diminuir a quantidade de chocolate em cada embalagem. Em um supermercado, um cliente observou a seguinte situação.
aqui você tem 5 caixas de bombons com os seus respectivos preços e valores. Esse cliente comprou uma dessas caixas, aquela que apresentava o menor preço por grama de chocolate. A caixa comprada foi a número. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual dessas 5 caixas de bombom ele vai comprar, sendo que ele quer o menor preço por grama de chocolate. Então, se é o menor preço por grama de chocolate, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter que dividir o preço pela grama. Então, no caso aqui, eu vou dividir 8,40 por 400. E eu vou repetir isso para cada uma das questões, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Se liga na dica. Se você observar, você tem aqui, ó, por exemplo, 8,40 que divide por 400. Nesse caso, pessoal, como a gente tem uma divisão em número com vírgula, nesse tipo de exercício, é aquele caso dos exercícios que eu sempre comento para vocês fazer lá no meio da prova. Esse é um outro ponto de estratégia de quem gabarita a prova. Entender quando colocar uma questão para resolver. Esse tipo de questão aqui você não resolve no início da prova porque você sabe que vai dar trabalho, vai ser um pouquinho chatinho. E isso também é importante para você na sua estratégia e é aquilo que o pessoal que gabarita faz. Muita gente pensa, o pessoal que gabarita tem muito conhecimento, então eles saem resolvendo tudo em sequência. Não, eles sabem identificar qual questão resolver em cada momento. E essa questão aqui, como você sabe, tem número com vírgula, é uma divisão, vai dar trabalho, esse é um tipo de questão que você deixa do meio para o final da prova. Não resolve no início da prova, porque ela não vai pontuar muito, uma vez que são contas mais chatinhas, tá? Mas aqui a gente vai usar a nossa estratégia para mostrar para você que tem um pouquinho mais de facilidade de resolver, algumas formas mais fáceis. Então, como a gente faz? Começando aqui com a caixa 1, eu vou ter 8,4 que divide por 400, certo? O que eu posso fazer? Eu posso pensar no seguinte, eu sei que o 8,4 divide por 4. 8,4 que divide por 4 é 2,1. Então, vou ter 2,1 que divide por 100. 2,1 que divide por 100 é basicamente 0,021, tá? Porque desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 0,021. Então, esse aqui é o custo aí por grama da nossa caixa 1. Agora, a gente repete esse processo para as demais. Vamos para a caixa 2. Eu vou ter 7,56 que divide por 378. Aqui, pessoal, você pode tentar fazer de duas formas. Você pode simplificar por 2 em cima e embaixo, ou você já pode identificar o seguinte, que o 3,78 vezes 2 é 7,56. No caso assim, se eu tivesse aqui o seguinte, vou escrever para vocês, 7,56, embaixo 13,78 vezes 100. Basicamente, eu reescrevi esse cara dessa forma. O que eu sei? Por que eu fiz isso? Porque eu sei basicamente que o 7,56 é divisível por 2. 7,56 dividido por 3,78 no caso, vai dar 2 vezes. Então, esses dois caras são múltiplos, por isso a gente pode utilizar isso. Sendo assim, eu vou ter 2 que divide por 100 e 2 que divide por 100 é 0,02, certo? Então é isso, a gente já pode aproveitar isso para fazer a nossa conta. Beleza, então como a gente quer o menor preço por grama de chocolate e o 0,02 já é menor que o 0,021, a caixa 1 a gente já elimina a alternativa, porque assim a gente já está observando aquilo que pode facilitar a nossa vida. Daí aqui, a nossa C vai ser 7,81 que divide por 355. Notem o seguinte, a gente quer o menor preço por grama. Se você observar, pessoal, não precisa fazer essa conta. Por quê? Observa o seguinte, o 7,81 ele é maior que o 7,56, certo? Beleza. Então, o numerador dos dois, o 7,81 é maior. Além disso, o denominador dele é menor do que o de cima. Então, se eu tenho um numerador maior, o que vai acontecer? O resultado é maior. Se eu tenho um denominador menor, ou seja, eu estou dividindo por um número menor, o resultado também vai ser maior. Logo, esse cara aqui, com certeza vai ser maior do que esse. Portanto, isso daqui é uma conta que eu também não preciso fazer. E quem gabarita sempre fica atento a esses detalhes. Então, por isso, fazer essa comparação me economizou de fazer toda essa conta chata aqui. E assim eu economizo aí alguns segundos. Então, dando sequência aqui, eu vou ter o 7 que divide por 332. E eu também vou ter o 9,2 que divide por 420. Tá? Perfeito. Então, aqui eu tenho 9,2
que divide pelo 420 e eu tenho 7 que divide por 332. Se você for observar, esse 9.2 que divide por 420, provavelmente ele já vai ser maior que aqui, por exemplo, o 8.4 que divide por 400. Por exemplo, se você está lá na hora da prova e está com pressa de resolver, você pode comparar esse cara aqui com esse cara aqui, né? Porque eles são próximos. Ó, 420 com 400 e 9.2 com 8.4. O 9.2 comparado com 8.4 é mais 0,8, né? 0,8. Então você está somando aí 0,8 no numerador, enquanto no denominador você só somou 20. Nesse caso, a gente pode ter já uma noção de que ele vai ser maior, certo? Só deixa eu voltar aqui para a gente então fazer essa conta. Mas se você tem o tempo aí para resolver, você pode resolver aí sem problema nenhum. Deixa eu reescrever aqui que deu uma bugada. Então aqui, ó, 9,2 e divide por 420. O que você pode fazer? Dividir isso aí por 2, né? Dividindo por 2, você vai ter 4,5, 4,6 dividido por 210. Então, se eu dividir por 2 mais uma vez, isso vai ser 2,3 que divide aí por 105. Então, 2,3 que divide por 105. 2,3 que divide por 105, isso aqui, pessoal, é quase como se eu fosse fazer, por exemplo, 2,2, 2,1 que divide por 100. Então, vai dar um valor bem próximo desse daqui. Para eu ter, por exemplo, um valor esse daqui, eu teria que, esse 2,3, ele deveria ser menor ainda do que 2,3. Para ser, por exemplo, menor que 2 sobre 100. Sendo assim, esse cara aqui, com certeza, ele não vai ser menor do que 2 sobre 100. A gente já pode economizar. Daí vamos para o de cima. De cima tem o 7.332. 7 que divide por 332. E não vai ter jeito, nesse caso, como eu tenho um número muito quebrado embaixo, eu vou ter que fazer pelo método tradicional. Então, o que a gente teria aqui? Eu teria 7 e divide por 332. Daí isso aqui seria 0,0. Então, vamos supor, duas vezes 332. Se eu fizer isso aqui 2 vezes 332, vai dar 664. Então, menos 664. Ou seja, não vai fechar ainda. Não vai fechar essa conta. Aqui eu vou ter um resto. Tendo um resto, aqui eu vou ter mais números. E se aqui eu tenho mais números, isso aqui vai ser maior do que 0,02. Sendo maior que 0,02, não tem por que eu continuar. Eu perdi o tempo fazendo aqui a conta exata. A mesma coisa aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, o 920, certo? No caso, fazer aqui, ó, 9,2 dividido pelo 420. Daí isso aqui seria 0,0. Daí tira essa vírgula daqui, né? Deixa eu pegar aqui e apagar. Eu teria, então, aqui o 920 e 0,0. Daí se eu fizesse isso aqui duas vezes, seria 840. Então, menos 840, aqui também teria um resto. Tendo resto, aqui eu teria mais números. E isso também já seria maior que o 0,02. Então, eu fazer isso também é perda de tempo. Então, se eu quero gabaritar a prova, eu não posso perder o tempo fazendo o resto dessa conta e o resto dessa conta. Eu posso economizar esses segundos e identificar já que a resposta correta é o 0,02, que no caso aqui é a nossa alternativa C, né? Não, é a caixa 3. Isso, alternativa C, caixa 3. Então é basicamente ficar atento a esses detalhes que fazem você economizar tempo e assim conseguir acertar mais questões. Então é isso, pessoal. Aplique essas técnicas que eu tenho certeza que quando você faz isso em muitas questões, o processo vai ser muito mais simples e você com certeza vai conseguir acertar muito mais questões. Não se esqueça também da nossa live semanal, todas as semanas, às quintas-feiras, 19 horas, aqui no nosso canal no YouTube, nós temos uma live de conteúdos direcionados ao Enem para ajudar você a alcançar mais de 800 pontos. Totalmente gratuito. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição para você entrar e fazer parte do nosso grupo das lives gratuitas. Então é isso, pessoal. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para assim não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E óbvio, deixe o seu like porque isso ajuda muita gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.